Olá, eu sou Inês Flores e eu gostaria de fazer uma pergunta hoje. O teu trabalho, a tua família, os teus relacionamentos te pressionam? Tu te sente pressionado por essas coisas? E por que isso acontece? E o que pode ser feito para que a gente melhore essa situação? Eu costumo dizer sempre que o único lugar onde nós somos absolutamente livres é no nosso pensamento, na nossa imaginação, no interior do nosso pensamento. No entanto, eu também acredito que o nosso pensamento não é privado. Mas, de qualquer forma, quando nós estamos nos sentindo pressionados ou quando nós eventualmente realmente estamos sendo pressionados, nós temos uma sensação de peso. É como se tivesse assim, alguma coisa realmente nos pressionando. O que ocorre com essa sensação? Na verdade, não tem nada nos empurrando para baixo, não tem nenhuma algema, não tem nenhuma corrente, não tem nenhuma amarra, não tem nada nesse sentido. Isso é a nossa sensação perante um fato ou um acontecimento, que de fato pode ser uma pressão. Mas a gente não para muito para pensar sobre isso e eu vou convidar vocês a imaginar comigo que eu tenho um junco entre as minhas mãos e que cada vez que eu pressiono esse junco para que ele seja quebrado, maior é a resistência que ele faz para que não seja quebrado, né? Então, se a gente pensar que eu estou fazendo uma resistência para quebrar o junco é flexível, é como se fosse uma resistência, eu pressiono para quebrar e o junco, se fosse possível que isso acontecesse dessa forma, ele forma uma resistência para evitar a quebra, então eu tenho que aumentar esta pressão. Isso causa uma certa tensão, que é como nós nos sentimos. Então nós nos sentimos pressionados e a gente esquece da nossa capacidade de resistência. Então a tensão aumenta e mais peso se sente, é essa sensação. Se nós entendêssemos a nossa condição e capacidade de criar resistência com os melhores recursos, criamos resistência para esta pressão e nós vamos resistindo, e existe a pressão e nós vamos resistindo. Quanto mais resistimos, mais essa tensão diminui. Quais são os recursos para que isso seja feito? Tem duas ações muito simples que já podem ser feitas imediatamente. A primeira delas é tomar consciência do que de fato está nos pressionar e o quanto que nós, através dos nossos pensamentos e através então dessa liberdade que temos de olhar para aquilo que está acontecendo, de fato é real. O quanto que a minha emoção está envolvida nesta tensão e o que eu estou pensando no sentido não de resolver e não de resistir, e sim de cada vez tornar isso pior e mais incômodo e mais desconfortável e mais desgastante. Então a primeira coisa é alinhar os nossos pensamentos para a resistência. Alinhar os nossos pensamentos entendendo exatamente o que acontece e que tipo de pressão é essa e o quanto de real ela é efetivamente, para que então possamos aumentar essa resistência. E a segunda ação imediata que pode ser feita com muita tranquilidade é a prática da meditação. Quando se medita, a gente consegue, numa questão muito imediata, com pouco tempo, pelo hábito, de criar uma possibilidade e uma fortaleza para a resistência. Para a resistência sobre todo e qualquer tipo de pressão. Quanto mais resistentes nós formos, menor é o nível de tensão que nós temos que vivenciar em nossas vidas. A meditação, ela traz o teu pensamento para um foco muito centrado, muito tranquilo, e a gente vai estocando esta possibilidade de cada vez resistir mais e melhor, entendendo o que de fato está acontecendo. Então são duas ações importantes e que a gente realmente possa refletir do tempo e das coisas que estão sendo pressionados, o quanto de fato a nossa emoção aumenta ou a nossa resistência consegue diminuir essa tensão. Quando fazemos coaching, a gente descobre ferramentas muito importantes conforme as nossas potencialidades.
para que esse poder, essa condição de resistência, ela seja efetivamente potencializada e principalmente esta consciência sobre as nossas emoções e sobre como elas nos auxiliam ou nos atrapalham. E fazer coaching.